galerinha, tudo bem? Então, assim, ó, essa semana nosso trabalho de português das nossas atividades remotas é do nosso livro. Então, aqui nós temos na página 52, que é a nossa atividade, vai até a página 55. Então, na 52 nós temos palavras em jogo, que palavras terminadas em an, am, ou ão, ao, tio. Então, assim, essas palavras, elas mudam de acordo com as formas verbais. Então, a gente percebe a tonicidade das palavras, né? E a sonoridade das palavras, ou seja, as terminações das palavras, as terminações verbais. Então, embora haja uma semelhança de sons, né? Da semelhança sonora, há uma diferença de tonicidade entre as palavras. Então, as que terminam em an são paroxítonas, e as que terminam em ão, que nós usamos o a, o e o tio, são oxítonas. Então, elas mudam de acordo com as terminações verbais. Aí nós temos um texto, né? A águia e a raposa. O que vocês vão ter que fazer nesse texto? Fazer a leitura, ler uma, duas ou três vezes, de acordo com como vocês percebam que há entendimento da parte de vocês para responder as questões da letra A até a letra D. Então, ali nós temos essas questões, deverão ser respondidas, ou podem ser feitas no livro, entre as alternativas ali, ou no próprio caderno de português. Na página 53, nós temos responda as questões a seguir em seu caderno. Então, tem a questão 1, questão 2, 3 e 4. Aqui vocês vão ver que na questão 2, ali vocês têm as formas verbais ali, ó, ficaram, mataram, decidiram e outras ali. Então, são sons que terminam com an. Parecidos quando a gente fala, ó, ficaram, dá a impressão que se escreve com a, o, tio. Não, a gente escreve com a, m, tá? Então, é as formas do verbo que muda. Nós podemos perceber se esses verbos, eles estão no passado, no presente ou no futuro. E aí vocês vão escrever na número 1, principalmente, em que tempo que está o verbo. Depois, ali vocês têm que som você ouve ao final desses verbos que está no quadrinho. Já falei para vocês. Então, se escreve de um jeito e a gente entende a sonoridade de outro jeito, a pronúncia. Depois tem a moral da história ali também, daí tem, releia o trecho a seguir, vocês vão ler esse trecho. Então, ali tem o verbo, pastores mataram, voou rápido, arrebatou as carnes. Então, vocês vão ter que ver se esses verbos ali estão no passado, né? E como que eles vão ficar na conjugação na letra A e na letra B. Por exemplo, ali eu tenho assim, eu posso fazer um exemplo. Alguns pastores matam uma cabra para assar. Então, ali tá mataram. E pode ficar matam, e assim por diante com o restante da frase e com a letra A e B. Lá na letra B, vocês vão ter que ver se o verbo está no passado, no presente ou no futuro, para vocês vão reescrever o mesmo trecho, só que vocês vão reescrever no futuro. Então, como é que fica mataram? Matarão, com a, o, tio, e assim por diante, só que observem bem os verbos e fazendo as alterações necessárias quando que vocês vão escrever. Depois do número 4, leia o quadro a seguir. Ó, tem mais verbos ali. Daí reescreva no caderno as frases do início da página seguinte, substituindo o símbolo, a estrelinha ali, pelas formas verbais do quadro, mais adequadas a cada caso. Então, vocês têm ali, ó, no futuro as pessoas... no futuro. Como que vai ficar? Que verbo eu vou usar ali? Então, o verbo precisar. Mas só que eu vou ter que fazer ele no futuro. Eu vou usar o a e o com o tio. Vão fazendo ali. Depois tem a letra B e a letra C, né? Que vocês vão também completar.
Por exemplo, tem umas palavras que não são verbos, né? E que também são escritas com A ou tio, que é, por exemplo, coração, mão, multidão, competição, violão, pulmão, poluição. Essas não são verbos, porque eu não consigo conjugar. Eu não digo eu coração, tu coração, ele coração. Eu não consigo conjugar o verbo. E o verbo, ele só é verbo quando que ele é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. E eu posso fazer a conjugação dele. Por exemplo, assim, eu canto, tu cantas, ele canta. Viram que a diferença entre coração? Eu não digo assim, ó, multidão, eu multidão, tu multidão, né? Então, o verbo, ele tem a conjugação dele. Daí tem a letra D, E e F, que vocês vão colocar ali os verbos de acordo com o som da floresta, os turistas boquiaberto. O que será que eu posso usar ali? Né? Um verbo. Depois, no número 5, leia as frases a seguir, prestando especial atenção aos termos destacados. Quais que são os termos destacados ali? Todas as pessoas são sonhadoras. Então, são é verbo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, é verbo também. Agora, letra B. Carlos era um menino de coração grande, sempre estava disposto a dar a mão a quem precisasse. Será que coração e mão é verbo? Então, prestem atenção. Aí, nas demais alternativas, até a letra F. Número 6. Elabore um quadro em seu caderno como do modelo. Os verbos e os não verbos. Então, ali no caderno de vocês vão fazer um quadro. O que é verbo, vocês vão colocar na coluna dos verbos. E o que são não verbos, na outra coluna, fazendo um quadro também. Daí, vocês vão copiar na coluna adequada, como eu falei para vocês aí. Número 7. Com a turma toda, aqui não, gente, porque nós não estamos em aula presencial, né? Então, o que a gente conclui, por exemplo, vocês vão analisar a explicação da professora e vão fazer lá. O que nós concluímos em relação à escrita das formas verbais terminadas em an e ão? Então, gente, ali, ó, lembre que eu falei para vocês que as formas verbais terminadas em an podem estar no presente ou no pretérito. E as formas verbais terminadas em ão geralmente estão no futuro, tá? Então, o que nós podemos concluir ali? Que essas formas são irregulares, né? E que está no presente, muitas vezes, do verbo. Então, nós concluímos que as palavras terminadas em an são paroxítonas e as terminadas em ão são oxítonas, de acordo com as terminações verbais. Daí, nós temos ali, antes dessa imagem, na imagem a seguir, encontre o que se pede, né? E escreva em uma folha avulsa, lá no caderno também, o número dos pares de gêmeos. Então, vocês vão olhar aqui nessa imagem e vão encontrar os pares de gêmeos. Vocês são quantos? Colocar o número de jogadores de futebol e assim por diante. Então, tudo isso vocês vão estar fazendo, mas tem que ler as atividades para fazer, não é só no chute, gente, tá? Boa aula para vocês, um beijo bem grande para todos.